Você já teve vontade de pegar suas coisas e só ir embora, sair andando? Você já teve vontade de fazer isso? Sair de uma situação e ir embora, ir para outra situação, ou talvez outro lugar, outra localização, uma outra cidade, um outro bairro, um outro país, um outro mundo. Você já teve essa vontade de ir, sair? Muitas pessoas, muitas tiveram, têm, vão ter. Talvez agora, nesse exato momento, você que está vendo isso, esteja com essa sensação de precisar e querer sair, ir para outro lugar. Muitas e muitas situações da nossa vida pedem para que a gente saia, encerre alguns ciclos e comecem outros. Isso é coisa normal da vida. Algumas situações são tensas e conflituosas que a gente quer sair, fugir daquilo, mesmo sem ter resolvido direito aquilo. Mas é uma infinidade de situações que vão chamar a gente para ir, ouvir ou ficar, né? Permanecer naquele lugar, naquela situação. Bom, a nossa minissérie de hoje, que começa hoje, aliás, aqui da comunidade, vai falar sobre isso. A gente vai refletir sobre essas idas e vindas. Então, o nome da série é Entre Idas e Vindas, Vida. Então, olha aí na sua tela a nossa arte aí, feita pelo Renan Lopes. Você tem aí lá em cima, né? Em cima da cruz você tem o ida, lá embaixo você tem o vinda, e entre as idas e vindas você tem ali vida. E aí as pessoas caminhando, o movimento, a ligação entre elas, tudo isso aí que a gente pode já absorver da nossa arte, do que a gente está tentando comunicar aí e conversar sobre essas coisas, sobre idas e vindas, o movimento da vida. Voltando aqui para mim então, é isso, nós vamos nessa série falar sobre idas e vindas e vida. Como nós encontramos ou vivemos a nossa vida no meio desses movimentos todos. Desde já, a minha oração, meu desejo para mim mesmo e para você que está vendo, acompanhando isso, mesmo que seja um vídeo curto, é que você consiga enxergar em você mesmo se é hora mesmo de sair, se é hora de encerrar certas coisas e começar outras, ou se não, ou se você está sendo precipitado, se você está saindo antes do tempo de algo que não era para você sair. Talvez, ou muitas vezes, vão ter coisas que não é para a gente ir, é para a gente ficar, permanecer e ajudar a construir algo melhor aqui. Por exemplo, o casamento foi feito para se ficar, permanecer. Mas tantas são as situações da vida, tantas pessoas passam por tantas coisas tão difíceis que é inevitável da gente falar da vida real, que as pessoas acabam indo e vindo, tantas situações de emprego, de família, de amizades, de saúde, tudo, de cultura, de trabalho, minha vocação, que às vezes colocam em xeque, colocam diante de mim, eu vou ou eu fico? Eu já fui e vou voltar agora? Enfim, minha oração, meu pedido a Deus por mim e por você é que você saiba enxergar isso na sua vida. Segunda coisa, que você consiga enxergar isso na vida do outro e ser mais tranquilo ao tratar com o outro, conforme nós vamos ver no nosso tema de hoje, encontros acolhedores da vida. É isso que nós estamos vendo hoje, encontros acolhedores da vida. Você vai ler comigo, ou vai pelo menos me ouvir aqui, lendo Lucas 24, do verso 13 ao 24. Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 24. Nós vamos ler uma passagem das Escrituras onde dois discípulos, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, e já tinham pessoas tendo provas e relatos e testemunhos de que ele estava vivo, a esperança tinha renascido e aquele local onde eles estavam era o local para que eles estivessem, ficar, e a coisa ia começar a acontecer dali para outros lugares. Naquele mesmo dia, dois discípulos resolvem ir embora. Eles abandonam tudo aquilo,
e a gente não sabe o que passa no coração deles, mas de acordo com o texto a gente vê que tem muita angústia ali e fez com que eles fossem embora. Então hoje nós vamos ver sobre isso. Encontros acolhedores da vida. Lê aí comigo ou acompanhe a minha leitura de Lucas capítulo 24, do verso 13 ao 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Pai, por favor, fale conosco. Ajude-nos com o nosso coração, que teu Santo Espírito ilumine cada um que está vendo e ouvindo isso, para que a gente consiga, nessas idas e vindas da vida, encontrar e viver plenamente a vida que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus, amém. Bom, você vê aí, os 2 indo embora no mesmo dia que Jesus tinha ressuscitado, a esperança ressurgiu e tudo que ele tinha prometido estava cumprido e se cumprindo e estava tudo bem, mas 2 deles eles não tinham visto o suficiente, estavam indo embora. Primeira coisa que eu queria refletir com você, que está aqui embaixo, é sobre saídas precipitadas. Sair precipitado, né? Ir embora, deixar alguma situação, cidade, local, trabalho, enfim, encerrar algum ciclo antes do que é a hora. O texto diz pra gente que naquele mesmo dia que Jesus tinha ressuscitado, que os anjos tinham falado com as mulheres tinham falado com os outros discípulos, os discípulos tinham falado: uau, é mesmo? Jesus ressuscitou? Pedro tinha ido lá e não encontrado o corpo. É o mesmo dia que está tudo dando certo, nesse mesmo dia que está tudo dando certo, tem gente lá para baixo. E a gente tem que olhar para esse texto e Deus nos ajude a olhar para eles e para a gente e uns para os outros com graça e perceber que às vezes a gente sai precipitadamente, a gente vai embora com pressa de coisas que não era para a gente sair, não era para a gente ir embora. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para longe de Jerusalém e Jerusalém era o lugar que Jesus estava para se encontrar com os discípulos. E aí eles conversavam, discutiam sobre tudo aquilo. E aí a minha pergunta para você que está vendo isso e para mim é: será que eu estou saindo da situação que eu estou, ou querendo sair, porque eu tenho que fazer isso mesmo? Ou é precipitação do meu coração que eu não consigo lidar com essas coisas? Eu estou muito apressado, eu estou sendo diligente, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, na velocidade que eu tenho que fazer, e tem coisa que eu tenho que terminar logo mesmo. Então Deus fala pra gente: fuja do pecado, pare com isso agora, tire essas coisas da sua vida, tenha pressa para parar com maus hábitos, sim. Então eu estou sendo rápido, apressado, para parar com a minha gula, para parar com o meu estilo de vida de só comer, dormir e ficar parado assistindo Netflix. Eu estou sendo apressado para fazer isso? Então legal. Ou eu estou sendo precipitado para sair de coisas que Deus está falando: mas eu estou trabalhando nisso, isso aqui vai acontecer, eu tenho meu tempo, mas vai acontecer, está acontecendo, abra teus olhos que está acontecendo. Eu estou sendo diligente para fazer o que eu tenho que fazer, ou eu estou sendo apressado, precipitado e fugindo de coisa que Deus está trabalhando? Eu estou fugindo do mal
Aí é legal. Ou eu estou fugindo de decepção, e aí, se é de decepção, talvez tenham que ter conversas entre você e Deus, entre você e você mesmo, entre você e outras pessoas, para que você consiga entender que às vezes essas decepções só são coisas normais da vida. E a gente pode conversar e resolver, pode conversar, resolver, deixar para trás, pode conversar e entender que não era nada daquilo, duas, três pessoas estavam pensando uma, mas outras estavam pensando outra. Falar, mas eu entendi errado então. Então eu não preciso sair disso aqui. Vamos então nos entender e fazer acontecer, né? Eu não aguento a situação que eu estou, não aguento mais, ou eu não quero. E aí, de novo, que Deus nos dê graça e compaixão e amor pelas pessoas, porque tem hora que ela não aguenta mesmo, ela não vai aguentar, não era para ela sair, mas ela não está aguentando, ela não tem mais como, não tem como. E aí ela não aguenta, é muito para ela. E por que a gente não pode olhar para essas idas e vindas com mais amor? Por que a gente não pode ser companheiro de pessoas? A gente não pode acolher? O que a gente está falando é que tem encontros acolhedores da vida. Então, dois deles estavam indo. Então, tinha alguém entendendo alguém aqui. Ele não estava... O Cleopas não estava sozinho aqui, né? E eles estavam conversando a respeito de tudo. Conversando e discutindo. Então, quando a gente está saindo de lugares, saindo de situações, que a gente não esqueça do essencial, da principal companhia, a companhia de Deus. Se você vai sair, está saindo, está talvez até errado, mas que você não esqueça de ir conversando com Deus, porque Ele vai te ajudar na volta, Ele vai te ajudar a colocar as coisas em ordem. Não esqueça da boa companhia, mesmo que a companhia discorde de você. Não ande sozinho nessa vida. Eles conversavam e discutiam. E aí o texto diz que o próprio Jesus aparece caminhando nesse caminho de ida com eles, enquanto eles conversavam e discutiam. Então é bom ter gente para conversar, entender, botar para fora, certo? E aí Jesus aparece do lado deles. Por conta do coração deles, eles ainda não estão entendendo direito. Eles não estão nem enxergando Jesus como Jesus. Jesus é mais uma pessoa qualquer para eles, e eles começam a conversar com Jesus também. E o nosso segundo ponto aqui para reflexão é sobre encontro que acolhe. Olha aí do verso 15 em diante como Jesus aparece e conversa e caminha com eles. Jesus foi ao encontro deles. Eles estão indo embora da ação de Jesus, eles estão indo embora. Mesmo assim, Jesus vai junto com eles nesse caminho de ir embora, de estar indo errado. Eles estão indo errado, mas Jesus vai lá junto, vai para o caminho junto com eles, acolhe, ouve. Você percebe como Jesus pergunta, não chega quebrando. Ele pergunta, sobre o que vocês estão discutindo enquanto estão indo? Vocês estão indo embora, né, gente? Nossa, mas por que vocês estão conversando e discutindo? E aí eles param, tristes, porque não estão aguentando. E eu e você podemos enxergar em Jesus amor, aquele encontro que acolhe. Os dois já estão se acolhendo e respeitando um ao outro, mesmo que discutindo e talvez falando, não, acho que a gente devia ter ficado um pouquinho mais. Eu falei, não, mas eles estão se acolhendo, respeitando, não quebrando. Jesus também chega de um jeito que aproxima deles, não distancia dele. A gente vai se aproximar ou distanciar daqueles que estão em lugares, jeitos, pensamentos diferentes, condições diferentes. Tem gente que não aguenta mais, não consegue dar passos para frente, ou tem que sair de algumas situações. E a gente vai se aproximar para acolher ou só deixar ir? A gente vai quebrar ou acolher? A gente vai acompanhar de certa forma ou só excluir as pessoas? E uma outra pergunta é, a gente vai mimar, vai ficar mimando e protegendo sempre as pessoas, ou desenvolver estas pessoas? Nos encontros que acolhem, né, o acolhimento mostra desenvolvimento também. Jesus não está chegando e explicando tudo para eles, como meninos mimados, falando, não, é isso.
Jesus está perguntando e deixando eles falar. E aí, o que está acontecendo com vocês? Não, porque isso, aquilo, outro. Que coisas que aconteceram? Então Jesus está deixando eles falarem para sair da boca deles o que está aqui no coração e eles botarem para fora. Então Jesus não está mimando, falando, não, volta aqui, eu conserto tudo para vocês. Ele está acompanhando e está deixando o desenvolvimento natural deles. Embora na próxima mensagem a gente vai ver o que Jesus faz de tão maravilhoso que ajuda na volta deles. Mas agora, que eu não me esqueça, o bom companheiro que me ouve, mesmo eu estando errado e confuso. O companheiro, meu amigo, minha amiga, meu irmão, o pessoal da minha família, minha igreja, os irmãos que Deus deu para mim, a igreja que Deus colocou para ser minha família, pessoas que vão caminhar junto e vão me acolher e eu posso acolher elas também. Que eu não me esqueça o bom companheiro que me ouve quando eu estou errado, quando eu estou confuso. Que eu não me esqueça que Jesus é esse bom companheiro andando do meu lado. E aí a gente vê que Jesus é esse companheiro que nos encontra no caminho de ida, mesmo quando a gente está indo errado, Jesus está lá caminhando com a gente, falando, e aí, o que está acontecendo? Para a gente poder se desenvolver e botar para fora e a gente mesmo ouvir o que a gente está falando, é mesmo, né? Que a gente não esqueça que Jesus é esse companheiro, certo? E a terceira parte aqui para a gente é quando eles colocam o que está aqui dentro para fora, dá para ouvir o que tem de errado no coração deles. Por isso eles estão indo, por isso eles estão num movimento errado, né? Tem ciclos que a gente tem que fechar mesmo e começar outros. Ciclos normais da vida, de crescimento. E tem coisas que a gente está indo embora sem terminar e fazer direito isso daqui. E que está errado. E aí, nessa terceira parte aqui, a gente vê que esses corações estão enviesados. E aí, corações enviesados, conclusões precipitadas, né? Quando Jesus pergunta, que coisas que aconteceram, né? E eles falam, só você que não está entendendo, só você que não sabe o que aconteceu, é por isso que a gente está indo embora, que a coisa ali que aconteceu. E aí Jesus fala, que coisas? E aí eles falam, quando eles falam, dá para perceber que o coração deles estava com algumas coisas que não tinham nada a ver com o que Jesus estava falando, que era, certo? Eles dizem, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, ele era um profeta poderoso em obras, eles estão falando isso para Jesus, hein? Jesus, moço, era um profeta poderoso em obras diante dos homens e de Deus, e aí os chefes dos sacerdotes pegaram ele, condenaram à morte, crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Pronto, pulou para fora do coração aquilo que está me fazendo discordar de tudo e querer ir embora e deixar situações. Quando os nossos corações estão enviesados, as nossas conclusões são precipitadas. E nós que esperávamos que Jesus ia ser a redenção de Israel, ele ia entrar lá no trono, ele ia botar ordem no Congresso, ele ia botar as leis certas e a gente finalmente ia ter a pátria para Deus aqui, e ele não fez o que a gente queria. É por isso que a gente está indo embora daqui. Corações enviesados, conclusões precipitadas. Jesus nunca disse que ele ia tomar o poder à força, um poder político, um poder militar. Ele nunca falou isso. Ele falou que ele ia para Jerusalém, ele iria morrer pelos pecados, ele ia morrer, o justo, ele sendo justo, por todos os outros seres humanos que são injustos. Ele falou, eu vou morrer, eles vão me maltratar, eles vão me crucificar e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Só que esses homens não estavam ouvindo. E às vezes é o que acontece com a gente nas nossas situações. A gente tira um monte de conclusão precipitada sobre pessoas, sobre situações, sobre casamento, sobre amizade, sobre igreja, sobre o trabalho. E eu que achei que esse trabalho que ia mudar toda a minha vida. E Jesus nunca falou, esse trabalho não vai mudar a tua vida? O que é isso? É só um trabalho. Vai e trabalha. E eu que achei que o meu casamento ia ser tudo de bom e do melhor e que finalmente eu ia ser alguém decente na vida e mostrar para todo mundo que eu venci na vida. Mas você achou que era o casamento que ia te salvar? Você achou que era essa igreja ia ser perfeita? Uau, bem-vindo à realidade. Pessoas erram. A igreja é feita de pessoas. Parabéns.
descobri o Brasil, pessoas erram, eba, e eu que achei que ia ser essa igreja que nunca ia errar comigo, hipócritas, hipócritas, mas sabe o que é bonito? Que Jesus está do lado deles, ouvindo as conclusões precipitadas deles, dos corações enviesados, dos corações manchados e que está errado, e está ouvindo, e está... você achou que era Jesus, né? Jesus falando com ele. Você achou que Jesus ia tomar o poder à força militar e político, né? Nossa! Então, é gracioso que nessas indas e vindas, a própria vida, que é Jesus, se apresente a nós e nos acolha e deixa a gente falar até bobagem e a gente ficar bravo e a gente querer fechar a situação e ir embora vou embora desse casamento. Eu falo, você vai embora, deixa eu ir embora junto com você e ouvir o que você está falando. E aí a gente poder botar para fora e ele falando, tá vendo, você tá errado, volta! E antes que a gente faça uma besteira, ele já caminhou junto com a gente no nosso coração querendo ir embora do casamento, nosso coração querendo ir embora de uma coisa que não é para ir embora, e Jesus falando, me conta mais sobre isso. E deixando a gente acordar. Então, a reflexão aqui é sobre esses encontros acolhedores da vida, tem muito a ver com o próprio Jesus nos acolhendo nesses encontros. Ele vai nos encontrar nesses nossos erros e ele é gentil e gracioso com a gente. Que a gente possa também entender e pedir para Deus, Deus, me mostra para onde que eu estou querendo ir embora de coisa que não é para ir. Onde que o meu coração está precipitado. Ao invés de eu fugir do mal e acabar com maus hábitos, eu estou querendo fugir de coisas que o Senhor está fazendo e que mesmo que são difíceis e que tem sofrimento, é para eu ficar. Deixa Deus mostrar para você, para mim, e que a gente possa permitir que Jesus nos transforme em pessoas a ponto de ser como Ele, que não quebram essas pessoas que estão errando e saindo, e acompanhando, acolhendo e ajudando. No que você crê profundamente que quando essa coisa não dá certo, você quer abandonar tudo? Jesus quer consertar isso aí no seu coração para você não ir embora da tua família, para você não ir embora da tua igreja, para você não ir embora de situações que Ele quer que você fique, para você não ir embora emocionalmente de relacionamentos saudáveis. Mas tem coisas que você crê tão profundamente que quando essas coisas não estão dando certo, você quer abandonar tudo. E Jesus falando, a vida vai ter sofrimento. Os relacionamentos, sabe, amigo, amiga, primos, irmãos, pai, filho, vão ter sofrimento e problemas. A tua vocação, o teu trabalho, a tua profissão vai ter problema. Você não precisa ir embora por causa disso. Né? Você não precisa deixar tudo, largar tudo e para. A igreja, não, mas ela vai ter problema. A família, a sua saúde vai ter problema. Enfim, a nação vai ter problema, a cidade vai ter problema, onde você está vai ter problema. E Jesus está falando, tá tudo bem, mas o que você está crendo tão profundamente aí que isso virou um falso Deus no seu coração que faz você querer abandonar tudo? E eu que esperava, eles falando que nós que esperávamos que ele ia redimir Israel. E a gente falando no nosso coração, e eu que esperava que aquele trabalho fosse, e eu que esperava que aquela pessoa finalmente ia ser o amigo fiel, e eu que esperava que o casamento ia ser tudo. E eu que esperava que meu filho, meu príncipe, nunca ia errar na vida. Jesus nos ajuda a expor os nossos erros, nossos vieses, os nossos deuses funcionais. Ele ajuda a gente, mas Ele está ali, caminhando conosco. Entre idas e vindas, tem a vida, Jesus. Permita com que Ele te transforme, eu peço para que Ele me transforme e para que a gente, nesses movimentos, seja bem mais gracioso uns com os outros, porque todos estamos sujeitos a isso. De repente querer ir e largar algo que não era para largar. E Jesus quer chegar ali juntinho e quer que eu e você também sejamos essas pessoas, a chegar junto de alguém, não quebrar, acolher, deixar com que ela fale, para depois a gente ajudar na direção.
mas que a gente tenha esses encontros acolhedores da vida. O próprio Jesus nos acolhe.